Nós estamos começando agora a reflexão, já louvamos. Mas como eu estou incumbida de entregar uma palavra sobre a voz do Senhor, eu vou matar a saudade do louvor. Eu vou pagar mico porque está ao vivo. Mas é para Jesus, não é para plateia, é para Jesus, viu? Mas eu vou louvar o Senhor essa noite com mais um cântico. Amém. E eu queria compartilhar a letra desse cântico com quem vai estar assistindo, por isso eu já incluí o vídeo. Já estamos online, inclusive para a alegria do meu pastor Oceano, que está dodó em casa. Nós já oramos, vamos orar de novo por ele. Ele é muito querido e a gente tem que cuidar dele, né, gente? Amém. João Pedro, você me dá aqui o violão, por favor. Vê se dá certo aqui, viu? Tu dizendo que eu sou atrevida? Não sei se vai dar certo, mas vai. Que é pra Jesus, deve dar certo. Vai crendo. Tu vai filmar, é? É agora. Tirar o óculos que eu sou chorona. Esse louvor, ele fala muito ao meu coração. E quando Deus me mandava pregar sobre a voz dele, esse louvor veio ao meu coração. E eu podia até pedir pra você tocar pra mim, João, porque eu sei que você sabe. Mas eu queria fazer completo, porque é pra ti, Jesus. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se uma voz e a do Senhor. Ouve-se essa voz sobre as águas. Troveja o Deus da glória. Troveja o Deus de toda glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despertem chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despertem chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas.
não sei qual é a sua luta, mas eu sei que ele troveja. Quando você não consegue ouvir na brisa, ele vem na trovoada. Mas Deus fala. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. É o Senhor quem despedaça os cedros do Líbano. Dispersa em chamas, chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, meu Senhor, troveja sobre as muitas águas. As muitas águas. Ai, Jesus, eu sei que eu paguei mico aí para quem tá assistindo, mas não tem problema não. Para papai, ele recebeu. Aleluia. Eu sei que ele recebeu. Para quem conhece o Salmo, é o Salmo qual? 29. Abra sua Bíblia no Salmo 29. Aleluia. Senhor, geralmente nós oramos depois que lemos a palavra, mas nós hoje queremos fazer o inverso, nós queremos orar antes. Queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor já comece a ministrar nos nossos corações e a falar ao nosso entendimento, para trazer razão à nossa fé, a partir da leitura. E que flua, pois, Senhor, a tua santa revelação a partir da nossa mensagem, da nossa reflexão, porque eu creio que veio do teu trono, Senhor, porque antes de falar, as pessoas que vão ouvir agora falam primeiro a mim. Muito obrigada pela tua palavra, que é fiel e verdadeira, Jesus. Hoje e sempre, amém. Salmo 29 diz assim: tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor vestido de trajes santos. Pois a voz do Senhor ouve-se sobre o mar. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e Sirom como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor lança labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades. A voz do Senhor faz as corças dar à luz e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu entendo que muitas vezes as adversidades tiram de nós a capacidade de ouvir a voz de Deus. Eu entendo que a voz de Deus, ela ecoa no nosso espírito e fala a nossa alma e testifica no nosso entendimento, no nosso coração, porque é com a razão que nós também entendemos sobre as coisas espirituais. Só que essa razão que eu estou falando é uma razão agora transformada pelo poder do sacrifício do sangue de Jesus. Porque até a nossa mente estava cauterizada por causa do pecado. E aí eu também entendo que uma mente cauterizada por causa do pecado, uma pessoa que está escravizada pelo pecado, uma pessoa que não tem o Espírito de Deus habitando em seu ser, porque não nasceu de novo, ela não consegue ouvir a voz de Deus. Essa semana, enquanto eu meditava sobre essa mensagem, eu
fui ouvir algumas pregações para também, né, me inspirar, porque a gente se inspira nas reflexões que a gente ouve, né? Deus fala através dos seus profetas. E no meio de uma reflexão de um pastor americano, que eu gosto demais das pregações dele, não vou citar aqui porque eu discordei dele. Ele colocou assim, ele estava falando sobre o fato de Jesus falar em parábolas. E ele dizia assim que aquela passagem onde ele fala que muitos tendo ouvido não conseguirão ouvir, tendo olhos não conseguirão ver, é porque Deus, ele precisava falar de forma audível àqueles que não conseguiam entender. Pois aqueles que tinham o Espírito não precisavam que Deus falasse de forma audível. Deus falava através da sua palavra, até no silêncio da sua voz. Isso agora eu estou poetizando o que eu acredito que ele quis dizer. Mas quando ele disse, não foi bem isso que ele fez entender. Porque o que eu quero trazer hoje a nossa reflexão, hoje à noite, para a gente parar e pensar, é que a voz de Deus, ela é audível. Deus falava face a face com Moisés. E a tenda ficava cheia da glória de Deus. Quem estava do lado de fora, por não estar em perfeita comunhão como Moisés estava, ouvia, mas em tremor e temor. E no meio de fumaça e raios, e relâmpagos, e trovoadas. Era assim que o povo via. Havia raios, relâmpagos sobre a tenda, e o povo, né, ficava atemorizado, porque tinha uma distância entre o povo e a tenda, porque nem perto da tenda eles podiam ficar. Pois Deus estava dentro da tenda, conversando face a face com Moisés. Eu entendo que havia um mistério ali para que Jesus falasse em parábolas, sim. Porque ele estava sendo rejeitado pelo povo que deveria tê-lo recebido. E aí ele abriu a fenda da graça para alcançar aqueles que quiseram receber, que querem receber. Até hoje, aqueles que querem receber têm recebido o discernimento da palavra. E aí sim abre-se um parêntese, pois Deus nem sempre fala de forma audível. E é nesse inteirinho que eu quero entrar. Nem sempre Deus fala de forma audível. Muitas vezes Deus fala com você no silêncio. Deus fala com você através das ações. A Bíblia diz lá em Hebreus, e daqui a pouco eu vou começar a dar as referências para quem gosta de acompanhar, que Deus falou de várias maneiras a criação. Deus se revelou de várias maneiras. Deus falou através da história, Deus falou através da escrita, Deus falou através dos profetas, e nos últimos tempos, daquele tempo em que estava o contexto, ele falou através do seu Filho Jesus. Então, na multiforma de agir de Deus, ele fala de inúmeras maneiras, e talvez até nem consigamos mensurar quantas são. Nós sabemos de algumas, como eu citei aqui, a história, a palavra escrita, os profetas, o próprio Messias. Mas há muitas outras formas com as quais Deus fala com você. Deus fala com você em sonhos. A palavra salta quando você está lendo. Deus usa mensageiros que você nem espera. Deus usa anjos para falar com você. Porém, dentro daquele parêntese, estão aqueles que não conseguem ouvir. E por não conseguir ouvir de forma audível, de forma a entender que é Deus que está falando, questiona-se, e Deus fala mesmo? E foi Deus que falou? Alguém publicou há poucos dias no Facebook assim: a ciência questiona a Bíblia, entre aspas, né? Alguns livros científicos questionam a criação, por exemplo. Então, a ciência, em algum momento, critica a Bíblia e diz que a Bíblia é falha porque foi escrita por homens. Mas quem escreveu isso era o quê? Um ET? Acho que foi David que fez isso. Foi David que colocou, eu até curti.
E quem escreveu os livros da ciência? Quem são esses cientistas? ETs? Não, são homens. Por isso que um dos critérios para o reconhecimento da diferença que foi feita entre um livro inspirado pelo Espírito de Deus e um livro considerado sacro, um livro de valor, de cunho histórico, como, por exemplo, os apócrifos, um dos critérios na hora de fazer a separação dos livros inspirados por Deus, que a gente chama de cânon, um dos critérios era o testemunho. Porque, não se enganem, a Bíblia realmente foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. E foi escrita com sangue, porque deram a vida para proteger essa palavra, para que essa palavra chegasse até nós. Foram presos, açoitados, ameaçados, martirizados, assassinados, para tentar silenciar essa palavra. Mas como já dizia um psicólogo, não sei se era McDougall o nome dele, só um louco morre por algo que não seja verdade, ou muito estúpido e por isso também é louco, ou é verdade. Uma pessoa poderá até morrer por uma mentira, desde que acredite que é verdade. Mas sendo verdade, uma multidão será capaz de morrer. Quantos cristãos foram mortos por causa da verdade? E até hoje, em muitos lugares, são perseguidos por causa da verdade. Por isso, muitas pessoas, elas questionam a participação continuada de Deus na vida da sua criação. Por não conseguir ouvir a voz de Deus de forma audível e não conseguir ouvir Deus falando através do silêncio, das obras, dos profetas. Por não conseguir, por não ter o Espírito, as pessoas, elas vão dizer que Deus não faz mais parte da nossa história. Elas acreditam, para elas é mais fácil acreditar que Deus, desculpe a expressão, mas é pesada, mas muita gente diz isso mesmo, Deus é um relapso. Criou e deixou aí. Que Deus, ele escolheu não participar. Por elas não conseguirem ouvir a voz, elas preferem acreditar que Deus não fala, do que acreditar que são elas que não conseguem ouvir. Se Ele me ama, se Ele realmente me ama, onde Ele está? Que não vê o que eu estou passando, que não resolve, que não me socorre. Se Deus me ama tanto assim, ao ponto de criar, sendo Ele sobre tudo, todo-poderoso, como nós louvamos essa noite, cheio de majestade, poder e glória, e Ele realmente se importa com a sua criação, onde Ele está? E por que eu sofro tanto? As pessoas associam a sua dor, o seu sofrimento a um silêncio de Deus. E preferem dizer que Deus não fala. Porque a dor fala mais alto do que a certeza de que Deus não está morto ou indiferente. Em resumo, por não conseguir ouvir a voz de Deus, as pessoas ou sugerem, acreditam, pregam que Deus não fala, ou pior, que Ele pode falar, mas não quer. Ou pior, se Ele fala, por que Ele não fala comigo? Todas essas questões, elas vão existir a partir de um ceticismo, de uma frieza ou de uma incredulidade diante daquilo que não se vivencia. Porque logo, se eu não experimento, não existe. Se eu não posso ver, não existe. Se eu não posso tocar, não existe. Então, se Deus fala e eu não ouço, Deus não fala. Desde a queda do homem, sem a presença do Espírito Santo, o homem escolheu colocar a culpa de tudo em Deus, menos nele.
desde a queda do homem. Tudo é culpa de Deus e não dele. Porque ele não consegue ouvir. Se fôssemos abranger essa reflexão, por não conseguir ver, por não conseguir tocar. Mas essa noite eu quero falar só de um detalhe, da voz. Não vou longe. Muitos cristãos dizem que a profecia falada de Deus, ou seja, a boca de Deus se calou lá no passado. Que Deus usava de palavras de ciência, palavras de revelação naquela época, por causa da perseguição, para que os homens tivessem força para suportar a perseguição e escrever e testificar do que estava sendo escrito, que hoje não precisa mais. Não há profetas mais. Há quem ensine que o último profeta a se levantar foi João o Batizador, João Batista. Mas João foi o último profeta a se levantar? Já está errado aí, porque Jesus também era profeta. E Jesus nasceu depois de João Batista. Percebem? É como se a mente não aceitasse o que ela não consegue explicar ou não sente. Se eu não sinto, eu não acredito. A pergunta aqui, essa noite, não vai ser respondida na sua totalidade, porque eu não sou dona da verdade, nem sei tudo. Eu não sei por que você sofre, eu não sei por que você tem tantos problemas, eu não sei por que você não escuta a voz de Deus. Mas essa noite eu trouxe alguns pontos sobre por que eu creio que Deus fala comigo. Por que você não consegue crer que Deus fala contigo? Vamos trabalhar sempre na linha da relação. Tem que ser relacional essa palavra, sabe? Uma via de mão dupla. Porque se acontece comigo e eu não sou melhor do que você, acontece com você. E se acontece comigo, por que não acontece com você? E se eu sou louca, por que eu ainda não rasguei dinheiro? Mas olha só, eu não tenho uma resposta para tudo. Mas uma coisa eu sei. Essa noite há um propósito para você estar assistindo esse vídeo. Ou se para você vai ser dia, porque você pode ouvir depois. Essa noite Deus quer falar algo especial contigo, meu irmão. É noite de profecia. Aleluia. E a maior profecia está escrita com sangue, que é a palavra. Há um propósito para tudo debaixo do céu. E Deus não joga a palavra fora. Já começa assim. Deus não joga a palavra dele fora. Pelo contrário, ela faz aquilo que lhe apraz. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ora, se Deus falou no passado, sinal de que ele já tinha boca no passado, ele continua tendo. Se Deus falava aos profetas no passado, apenas no vislumbre da sua glória, porque lá em Hebreus está escrito que eles viam como que por um espelho ofusco, não era assim? Porque o espelho daquela época não era polido como o nosso hoje, não. Eram uns pedaços assim, como se fosse uma panela. Sabe quando um alumínio que você vai polindo, dá para você ver mais ou menos, né? Mas ver assim meio que distorcido, fosco. Era assim os espelhos daquela época. Aí ele diz que eles viam como que por um espelho. A palavra ela vinha, como por exemplo, Daniel, ele teve uma visão, uma revelação de Deus, e ele orou durante dias e jejuava porque ele não conseguia discernir, ele não conseguia entender. Era no outro idioma? Era no idioma dele. A mensagem foi entregue para ele em sonho, ou seja, ele não só ouvia como podia ver, mas ainda assim ele não conseguia compreender. Ora, se Deus já tinha boca e falava naquela época, por que agora seria diferente? Não, ninguém é digno. Mas nós vamos aprender essa noite que eles eram pecadores igual a nós. Rapaz, Eliseu foi cheio do Espírito de Deus, recebeu uma porção dobrada do seu discipulador, que era Elias,
E a primeira experiência dele, quando ele vinha, foi porque tinha um moleque mangando dele porque ele era careca, ele se virou e mandou Deus fulminar, e Deus fulminou. Nunca mais ele iria esquecer daquela experiência. Por causa do poder da palavra que sai da boca. E era uma lição que nós temos que aprender. Deus fala e a palavra de Deus tem poder na nossa boca. Porque quando nós falamos, algo acontece no mundo espiritual. Quando nós adoramos, algo acontece no mundo espiritual. E quando Deus fala, algo acontece em nós. Aleluia. Deus muda o nosso jeito de ser, de pensar, de agir. É por isso que a primeira coisa que nós aprendemos para saber se é Deus que está falando é que se cumpre. Porque quando Deus fala, Ele é fiel para cumprir. Está consumado. Se Ele disse é porque Ele sabe o que pode fazer. Ele é capaz. Deus não joga ficha fora não, gente. Deus não fala do que Ele não sabe. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente e presciente. João 5 vai dizer assim, lá no versículo 24 do livro de João, do Evangelho de João: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. A palavra de Deus traz vida até quem já está morto. Aleluia. E assim sabemos que é Deus que fala. Todo livro de autoajuda pode lhe ajudar em determinada área da sua vida. Um juiz que está julgando uma causa, quando ele bater o martelo, está decretado. Então, se ele disser que você é inocente, você é inocente. Se um médico tratar uma determinada doença e ele for feliz na escolha desse tratamento, você será curado daquela doença. Porém, você não será eternizado. Aquela doença vem outra. E mais cedo ou mais tarde, todo corpo perecível perecerá e morrerá. Se um juiz disser que você é inocente, que você não matou aquele cara, bateu o martelo, ele é inocente, pronto. Você não matou aquele cara. Deste crime você não está condenado. Mas isso não faz de você justo. Todos os crimes que você cometeu e que não foram a juízo, continuam sobre você, fazendo de você um transgressor. Em outras palavras, um livro de autoajuda pode amenizar um problema específico. Eu não consigo desenvolver um trabalho porque eu não tenho boas estratégias. Aí você procura alguém, faz um curso de coach com essa pessoa, e aí você levanta o astral, faz terapia, o psicólogo levanta, ali várias técnicas, e na terapia você encontra algumas saídas para aquele problema. Porém, você continua sendo Igor. E outros problemas surgiram. Outros questionamentos surgiram. Quantos livros de autoajuda nós precisamos para ser salvos? Você pode comprar todos que existem. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é a boca de Deus. É Deus falando ao homem. É a única revelação que tem a capacidade de dar à pessoa que está lendo uma mudança. Porque traz respostas que você nem imaginava que teria perguntas a fazer. É por isso que muitas vezes quando Jesus fazia uma pergunta, aliás, quando alguém fazia uma pergunta para Jesus, a resposta não era da pergunta. Vocês já notaram isso? Que alguém chega e pergunta uma coisa para Jesus e ele responde outra. É porque no fundo, nós nem sabemos o que queremos saber. A gente diz que quer, mas a gente nem sabe o que quer. E quando a gente menos espera o que a gente quer, nem era mais o que a gente queria. E a gente já quer outra coisa.
Porém, Deus sabe o que nós precisamos. Saiba que a palavra de Deus é Deus falando através dos seus profetas e dos seus testemunhos, porque inclusive foi pela palavra que ele ressuscitou um morto de 4 dias. Porque elas acreditaram na palavra que foi falada. Elas ouviram e creram. Quando Jesus chega, as 2 irmãs, em momentos diferentes, mas todas as 2 chegam para ele assim: ai, Rabi, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E eles: se tu credes, verás a glória de Deus. Eu creio. Aí a outra: ah, Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele: se você crê, você verá a glória de Deus. Senhor, eu creio. E eles: então remove a pedra. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus porque nós temos pedras no lugar de coração. E aí é Deus falando, mas a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir. A gente diz que quer. Se você chegar para a pessoa e dizer assim, ele vai dizer assim, vamos supor, né, um incrédulo: eu não acredito em Deus não. Aí se eu disser assim: e se Deus falar com você aqui agora, você vai acreditar? Pois é, se Deus chegar aqui agora e falar comigo, mas se você não sabe quem é Deus, como é que você vai saber que aquele ali que vai falar com você agora é Deus? Os judeus chegaram para Jesus e disseram assim: olha, eu quero um sinal. Se tu der um sinal, eu acredito que tu és o Messias. Jesus olhou para eles e disse assim: nenhum sinal te será dado. Eles não tinham que duvidar. Porque eles eram os portadores da palavra. Eram eles os oráculos de Deus. Mas eles não ouviam a voz do Espírito, eles só ouviam a voz deles. Eles só queriam acreditar no que o coração deles estavam dizendo, porque eles era conveniente. Aquele discurso de Jesus era muito pesado, gente. Jesus, ele metia a peia. Ele chegou para os fariseus e disse assim: rapaz, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, mas querem matar um que está aqui que é maior do que Abraão. Estão ouvindo quem? E aí, eu quero dizer para você que o que faz você não ouvir a voz de Deus é a dureza do seu coração. Porque você quer que Deus fale, mas você quer que Deus fale o que você quer ouvir. Se não é o que você quer, então não é Deus. O discurso de Deus é poderoso e produz vida. Seja quais forem as circunstâncias, ele permanece o mesmo. O discurso não mudou, gente. Nós é que mudamos. Por isso que eu disse que quando Deus fala, eu acredito. Porque Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha história. Nós estamos aqui adorando a Deus porque nós temos uma experiência com Deus. Aleluia. Nós sentimos a alegria. Nós podemos estar cheios de dúvidas, porque o bombardeio na nossa mente é grande, filho. Principalmente num jovem como você. É muita, sabe, muita voz aqui, ó. Muito grilo. E termino que essas muitas vozes endurecem o nosso coração. Não silenciam Deus. Deus continua falando. Mas endurece o nosso coração. Quer um exemplo? João Batista era primo de Jesus. João teve o ministério dele validado por Jesus. Jesus não precisava se batizar porque Jesus não tinha pecado. E o batismo era para a morte dos pecados como testemunho da nova vida. Inclusive por isso que os judeus não queriam aceitar o batismo. Porque eles diziam que não tinham necessidade de se arrepender do passado, até porque eles já estavam salvos, já nascia salvo porque era filho da promessa de Abraão. Esse mesmo João Batista que viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus, e ele disse que via como se fosse uma pomba pousando sobre ele, até hoje tem aquela pombazinha branca, né? Muita gente usa. Quando ele foi preso, aí a mulher adúltera de Herodes ia lá no cárcere de zombar dele. E ela tanto fez, Herodina, que ela tanto fez que chegou ao ponto de dar a filha, porque não se iludam. Para quem não sabe, quando a menina dançava na frente do rei, ela estava oferecendo a ele a sua virtude. Se ela dançasse para o rei, ela estava dispondo ao rei a sua virtude.
em troca do favor do rei. Então ela podia pedir o que quisesse para dar a ele a sua virtude. E ela usou a filha, que era muito bonita, para dançar na frente dele. E ele, não suportando a sedução, né, devia ter muito erotismo naquela dança, ele disse assim, peça-me o que quiser. Quero a cabeça de João Batista. E ele se entristeceu, porque ele era vagabundo, né, safado. Mas ele sabia que João Batista era um homem cheio de Deus. Tanto é que ele prendeu para calar, porque João Batista falava, e era a boca de Deus falando através da boca de João Batista. Aleluia! E ele dizia o que Herodes não queria ouvir, que ele era adúltero. Que o cargo dele não ia salvá-lo. Aí o que é que ele faz? Ele prende, para tentar calar a boca de Deus. A dureza do coração. E João, diante de uma morte iminente, manda um recado para Jesus. Vai e diz assim, é tu mesmo que vai libertar Israel? É como se naquele momento ele tivesse extremamente angustiado e dissesse assim, eu vou morrer em vão, porque eu sou teu primo, cara. Se estão fazendo isso comigo, é tu mesmo? Tu é tu mesmo? Ou eu acreditei em vão? Muitas vezes nós fazemos a pergunta errada. E a resposta de Jesus não foi, sou eu. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Você sabe? Não sabe. Ele disse assim, diz para ele que os cegos veem, que os aleijados andam, que os endemoniados são libertos, que os doentes são sarados. Oh, aleluia, eu sou Emanuel, eu sou Deus convosco, e onde eu estou, há vida e vida em abundância. Mas a dureza do nosso coração não ouve esse discurso. Sabe qual é o discurso que a gente quer ouvir? De prosperidade, de poder, de glória, de fama, de riqueza, exaltação do homem, o ego. Muitas vezes a pessoa está conversando com você assim, mas você é quem mesmo? Que é minha identidade. Você trabalha com o quê? As pessoas, elas vivem de status. Eu quero viver da palavra, do poder, da glória de Jesus, do Shekinah dele. Sabe por quê? Porque tudo que nós temos, se não tiver Jesus, até o que nós não temos, nos será tirado. A nossa riqueza não está aqui. Aqui o ladrão pode roubar. Jó foi dormir podre de rico e acordou pobre de má fé, praticamente só com a roupa do corpo. E até a mulher, que foi a única que ainda ficou, porque ele perdeu tudo, inclusive os filhos, e ainda era uma cabrita, não era ovelha. Foi dizer para ele, amaldiçoa teu Deus e morre. Nós não vivemos das circunstâncias. As circunstâncias é que tem que se sujeitar a nós. Por isso que quando você lê a Bíblia muda você. Ela não muda só uma situação, ela muda o todo. Ela faz de você virar de bode ovelha, de galinha águia, de servo príncipe. Eu ouvi uma pessoa, eu não sei quem foi, estava falando, aí colocou assim, alguém disse assim, o pregador, aí o irmãozinho, bichinho, disse assim, pregador não, eu me contento em ser filho de Deus mesmo, tá bom. Aí eu assim, será que ele não entendeu? Ele achou que ser pregador é muita coisa. Ele não entendeu que o maior privilégio nos foi dado quando Deus, de transgressor, nos transportou das trevas para a sua gloriosa luz e nos fez filhos. A ele foi dado todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra, até as extremidades do inferno. O seu nome está sobre todo nome. E a todos aqueles que nele creram,
foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Aleluia, Deus. Deus. Filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. Não deixe que a ansiedade ofusque as suas convicções. Isaías 59:8 diz assim: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os vossos caminhos não são os meus caminhos. Afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são muito mais altos do que a terra, também assim são os meus pensamentos muito mais altos do que os vossos caminhos. Também são os meus caminhos muito mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos muito mais elevados que os vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, nem sem que regue a terra e façam brotar e florescer a relva, assim, a fim de que se produza sementes para o semeador e pão para os que se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá os meus propósitos, pois foi eu quem a enviei. O testemunho do profeta aponta na direção da voz de Deus. Sabe por que nós ouvimos? Porque nós deixamos que Deus tirasse o nosso coração de pedra e colocasse um coração de carne. A voz de Deus é ouvida quando você dá lugar ao Espírito Santo. Tem que dar lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o revelador de Deus. É Ele quem vivifica a palavra. Deus tem falado conosco de várias formas. E a forma mais linda, mais singular, mais poderosa, mais feliz é Jesus. Jesus é a revelação plena, perfeita, completa de Deus. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 diz assim: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões, de várias formas, aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos, versículo 2, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe, por meio de quem criou o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Entre tantas vozes, a voz do Senhor é quem alicerça a nossa existência. Jesus não morreu na cruz para que você fosse surdo. As pessoas não ouvem a voz de Deus porque não conseguem crer que Jesus é o Senhor. Elas preferem crer que Jesus é profeta, foi um homem de Deus, um transgressor, né? Tem um nomezinho que eles usam, meu Deus, não é transgressor não, é insubordinado, nesse sentido. Subversivo. Diz tanta coisa sobre Jesus, até que ele não existiu. Loucos. Agora tem uma linha aí messiânica que tenta separar Jesus de Yeshua. Diz que Jesus não é Yeshua, que essa história de que Jesus é Yeshua é invenção dos romanos. Eu não sei se eu estou conseguindo alcançar você com as minhas palavras, mas a minha oração é que você deixe que o seu coração de pedra saia, para que Deus coloque no seu coração carne. E essa carne é vida. O Espírito de Deus está batendo na sua porta. Se você abrir, Ele entrará e ceará com você. E fará de você a habitação. Para ouvir a voz de Deus, você tem que dar lugar ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem fala nos dias de hoje. A revelação de Jesus. De tudo que Jesus fez. Como testemunho da pessoa de Deus, agora nos é revelada pela voz do Espírito.
Para concluir, eu queria que você acompanhasse a leitura de Êxodo 3. Êxodo 3,16 diz assim. Se vocês quiserem acompanhar. Êxodo 3,16 diz assim. Posso ler? Amém. Vai, reúne os anciãos, as autoridades de Israel, e anuncia-lhes: Yahvé, o Senhor, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, que apareceu e se revelou. Em verdade, vos tenho visitado e completado o que é feito no Egito. E contemplado o que é feito no Egito. Porquanto prometi tirar-vos da opressão do Egito e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde mana leite e mel. Eis que os anciãos, as autoridades de Israel, te darão ouvidos, atenderão à tua convocação e seguirão contigo até o rei do Egito, e lhes comunicarás: Yahvé, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pois, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha, adentrando o deserto, a fim de oferecermos nosso sacrifício ao Senhor nosso Deus. Contudo, versículo 19, eu sei que o rei do Egito não permitirá que saiam de suas terras, a não ser que por poderosa mão eu force. Por esse motivo, estenderei minha mão e ferirei todo o Egito com os prodígios que eu realizarei no meio deles. Somente depois desses poderosos eventos é que Faraó lhes deixará partir. Farei ainda mais, que os egípcios tenham boa vontade para com todo Israel, de modo que quando sairdes, não sairás de mãos vazias. Quando Deus falou com Moisés, Moisés perguntou para ele: quem eu direi que me enviou? Quando eu chegar lá, o que é que eu vou dizer? Mais de 400 anos. Como é que eles vão saber? Será que eles sabem quem você é, Senhor? Isso aqui eu imaginando, né? Conversa. Aí Deus vai dizer assim: você vai e diz que eu sou, te enviou. Pois lá eu serei o que sou. Eu serei o que sou. A voz de Deus, ela ecoa dos altos céus, como nós louvamos, dizendo e lemos no Salmo. Ela quebra o cedro, ela despedaça o cedro do Líbano, ela troveja sobre as águas. Mas muitas vezes, por não termos um coração quebrantado diante de Deus, por não termos intimidade com a palavra que fala a respeito de Deus, por não deixarmos Jesus entrar na nossa vida, pela pessoa do Espírito Santo, para revelar a sua palavra, nos fazer discernir quem ele é, como ele age, o que ele faz, o que ele é capaz, nós não percebemos o que Deus faz nas nossas vidas na calada, no silêncio. Deus está agindo, e mesmo que você não consiga ouvir, mesmo que você não consiga crer, Deus ainda está agindo, porque Deus ama você com amor incondicional. E Ele quer se revelar, Ele quer que você escute a voz dEle. Aqui, aqui e aqui. E não importa o tempo que passar. Moisés não entendia isso, porque Moisés teve a primeira experiência dele com Deus ali. Mas o povo remanescente de Israel, de geração a geração, aguardava ansiosamente o dia do resgate.
Porque Deus havia prometido a Jacó. Quando Jacó vai se encontrar com o filho e chora porque ele pensava que o filho estava morto. E o filho que eu estou falando é José, para quem não sabe. E ele beija o filho, bem velhinho, e diz, agora eu posso morrer, eu te reencontrei, você está vivo, meu filho. Eu acredito que ali Deus traz a memória de Jacó, a promessa de quando ele estava lá no deserto, aí indo se encontrar com o irmão. E ele deitou sua cabeça sobre uma pedra. Na ida, aliás, quando ele fugia do irmão, e ele viu os anjos de Deus subindo e descendo numa escada. Mas ele estava com o coração endurecido, então ele não entendeu a visão. Mas quando ele volta para se encontrar com o irmão, quando ele chega nesse mesmo local da pedra, onde ele fez um memorial, ele vai lutar com a fé. E a história narra que ele lutava com um homem, e ele deduziu que o homem era um anjo, e ele continuou lutando e disse, só te solto quando tu me abençoares. Eu não quero mais roubar a bênção do meu irmão. Eu quero a minha bênção. Só te largo quando tu me abençoares. Ele, eu vou te ferir. Me solta, porque eu vou te ferir. Ele, ainda que tu me firas, ainda que eu saia daqui ferido, só te largo quando tu me abençoares. E Deus feriu a coxa. A tradição diz que o judeu racídico não come aquele encontro da ave. O encontro da coxa do animal, por causa de Jacó. Deus, ele feriu o Egito com todos os seus prodígios. E aí, como eu disse que eu estava concluindo, deixa eu fazer você entender onde eu quero chegar. Nós temos aqui duas referências. Eu disse que a gente ia trabalhar na referência, né? Eu e Tuto e eu. Nós temos aqui duas referências. Dois homens. Moisés e Faraó. O mesmo Deus que falou a Moisés, falou a Faraó. Porque tudo que Deus falou a Moisés e Moisés falou a Faraó se cumpriu. E aí mesmo diante de todos os prodígios, a voz que aquebrantou Moisés endureceu a Faraó. Sabe por que nós vivemos numa sociedade tão cética, tão endurecida, igrejas rivais, líderes que não, sabe, não entram em consenso? Eu não vou nem longe, a poucos metros da nossa sede, né, da igreja sede, da igreja mãe, abriu uma igreja. A igreja do pastor Marcelo está ali por baixo. Eu passei 7 anos nesse último ministério, trabalhando nesse último ministério, 7. Há 14 anos ele já era pastor de lá. Então, por baixo, ele já é pastor daquela igreja ali. Vou colocar 15 anos, porque eu não sou muito boa de número. 15 anos de tradição naquele bairro, trabalhando efetivamente. Ele é um homem de Deus, pastor Marcelo. Uma igreja ativa. Aí veio e colocou... Gente, é colado assim. É aqui a Gileade. Aí tem só como se fosse um depósito. Aí, não... É onde era o depósito, é. Aí terminou aqui a igreja de Gileade, apareceu uma igreja. Não nos compete entrar no mérito. Mas aí eu fiquei pensando. Aí a gente sabe que pode acontecer de, por exemplo, nós estamos aqui começando, né? Está nascendo aqui a Gileade do Passaré. Né? Nós sabemos que existem outras igrejas aqui na circunvizinhança. Nós não estamos aqui porque queremos ter mais uma igreja aqui. Porque nós acreditamos que Deus tem uma obra para nós específica neste lugar. O ideal não seria todo mundo ficar unido? Independente da placa, porque a placa está relacionada à etimologia, né, à linha de pensamento, à forma de trabalhar. Mas não é tudo uma igreja que vai subir? A noiva? Primeiro ano da caminhada para Cristo no Ceará. Para quem não sabe, eu conheço a fundadora. Como era? Marcha para Cristo, né? Uhum. Primeiro ano da Marcha para Cristo, eu ainda era seminarista. E eu conheço a fundadora porque ela conversava com a gente orava por esse projeto. Ela procurou os pastores de outras denominações.
E aí toda reunião que ela fazia era um desgaste, porque eles ficavam assim, mas quem vai à frente? Vai ter muito carro de som, mas quem é que vai pregar? Não, resumo, ela praticamente fez sozinha, a pastora, essa minha amiga. Ela fez sozinha. Alguns irmãos de outras igrejas foram, realmente. Mas foi um evento bem, vamos dizer assim, diferente do que era depois, que eu não sei nem se ainda existe, que eu voltei agora no ano passado, não sei se teve, desde o ano passado que eu tô aqui, né, passei 4 anos fora, então eu não sei se ainda tem. Mas, gente, foi tão tremendo, que no ano seguinte, as igrejas tudo correram dentro. Sabe o que foi que eles fizeram? Pegaram a irmã e começaram a estar de lado. A gente ia para eventos lá no Rio Grande do Norte, e aí, um evento que tem lá todo ano, e aí o dirigente dava liberdade para todas as denominações participarem. Tinha uma barraquinha para cada igreja, para a igreja arrecadar com alimentos, né? Panfletar. E cada denominação tinha um espaço no palco para louvar. E aí eles escolhiam, sorteavam, não me lembro direito como era, alguns pastores para dar uma breve reflexão. Para não ter briga, na base do sorteio. Ou eles faziam tipo uma chamada em todas as reuniões, para entrar num consenso. Onde é que eu quero chegar? Mas eu ficava lá no meu cantinho com as minhas ovelhinhas. Aí o pessoal passou, o primeiro ano que nós fomos. Aí vocês são de que igreja? Né? Fazendo a enquete, né? Para depois mencionar lá em cima. Aí um dos irmãos, acho que foi o José ou foi a Adailson, disse assim, nós somos da igreja tal e aqui é a nossa pastora. Ah, a senhora é pastora? Não, então a senhora não pode ficar aqui não, só tem que ficar lá na frente. Eu disse, não, tá bom aqui. Não, só tem que, aquela parte ali, ó, é só para os pastores. Aí praticamente, aqui João, que lembra da história, eu acredito, me pegou pelo braço e me levou. Disse, não, tem que dar honra a quem tem honra, pastor. Esse lugar é lá. Aí me levou lá pra frente. Todo mundo que passava olhava pra mim de banda, porque eu era a única mulher no ministério lá. A única pastora mulher. Começou daí já. Aí eu comecei a me encabular. Jesus, o povo tá olhando pra mim. Será que é porque minha roupa? Aí depois foi que eu me lembrei. Que é porque eu tava no meio de um bocado de macharão lá. Aí já sei. Agora todos os pastores venham aqui pra frente, vocês vão impor as mãos sobre a multidão. A multidão. Vinha gente de outras cidades vizinhas, inclusive. É um grande evento lá. Aí, quando eu fui, como eu estava na cadeira assim, muito mais próximo do palco, eu fiquei no meio, gente. Machará de um lado, machará do outro. E eu aqui no meio, né? E eu aqui tô interessado em orar. Ele me chamou para orar. Quando eu vi, era só o povo me espremendo. Aí ficava tudo aqui na minha frente. Aí eu fazia, fala Jesus. Aí eu ia mais aqui pro lado para poder impor a mão, né? Porque senão eu ia tacar, de olho fechado, eu ia tacar a mão nas costas dos pastores, né? Gente, eu não tô brincando não, isso é sério. Quando eu ia impor as mãos, aí eu abri os olhos e vi que tinha uma pessoa. E eu orando. Aí eu afastava. Aí ficava mesmo assim, né? Aí quando eu menos esperava, o irmão olhava assim de banda pra mim. Porque né, em multidão, não sei se você sabe, a gente não ora de olho fechado, né? Puxa, fechava de novo. Eu só sei que quando eu menos esperei, eu tava bem na ponta. Não disse nada. Terminei minha oração, fui lá pra perto das minhas crias. E aí, né, menina? Ah, que falta de respeito, não sei o que, falta de respeito, tudo injúria. Ele tava me empurrando. Eu digo, gente, não, nem notaram que eu sou muito baixinha. É porque eu sou baixinha, eu dizendo, né? É porque eu sou baixinha. Porém, quando nós já íamos embora, um pastor veio e me abraçou. Pastora, nunca mais eu lhe vi, saudade da senhora, ele me deu um abraço. Aí a esposa dele também veio me abraçar. Quando ela me abraçou, ela começou a falar em profecia. E Deus dizia assim, minha serva, eu te vi. E eu recebi o teu clamor. Eu ouvi a tua oração. Você, eu vi. Quando ele terminou de dizer isso, começou, ela né, Deus falou através da boca dela para mim, mas começou um louvor lá no culto. E o louvor era exatamente aquele que diz assim, não importa se ninguém está vendo, não importa o que eles pensam a seu respeito, você é preciosa, mais rara do que o ouro puro de Ofir. Eu nunca tinha ouvido assim, foi a primeira vez. Eu chorava tanto de alegria, porque Deus estava falando comigo, através daquela mulher.
Então, eu quero dizer para você que Deus fala. E Deus responde às nossas orações. Deus fala de muitas maneiras. Deus fala até no silêncio. Quando você dorme. E aí quando você vê acontecer, você diz, nossa, verdadeiramente, só Deus faria isso por mim. Basta você confiar no amor dele. O fato de você não ouvir não significa que Deus não fala. Você que não está ouvindo. O conhecer a palavra de Deus produz intimidade com o autor. Sim, é na intimidade com a palavra que Deus fala, porque é o Espírito Santo quem revela a palavra. Deus deseja ser ouvido. Ele quer ser conhecido. E Ele quer se relacionar intimamente conosco. Não acredite em tudo que dizem sobre Deus. A palavra de Deus é fiel e verdadeira para lhe revelar quem o Senhor é. Aleluia, Jesus. E quando Deus fala, Deus cumpre. Eu creio. Aleluias. Eu creio nas promessas do Senhor. Glória a Deus. Creio nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Firme Nas promessas. hei de não falhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Que Deus fale ao seu coração, que você deixe Deus tirar a pedra do caminho, seja ela ceticismo, temor, incredulidade. Deixa Deus falar contigo. Aleluia. Deixa Deus agir. Glória a E Deus. quando você não conseguir ouvir, não significa que ele está calado. Significa que ele está trabalhando. Amém. Eu Amém? creio. Amém. Glória Vocês a Deus. creem? Eu creio. Aleluia. Ó, a gente vai encerrar porque a gente vai orar. Beijo. Deus abençoe. Aleluia. Deus.